Meu querido e minha querida, paz do Senhor, me chamo Luan Ferreira e esse é o perfil do Plano de Jeová nos conforme se transporta. Quem é dos anos 90, até mesmo antes, vai recordar do ataque de 11 de setembro de 2001. E a pergunta que não quis calar e até hoje ainda perguntam: onde estava Deus que permitiu que tudo isso acontecesse? Então fizeram essa pergunta para a filha do Billy Graham, Annie Lotz, e veja só o que ela respondeu. Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos, nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo cavalheiro como Deus é, eu creio que ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção se nós exigimos que ele não se envolva mais conosco? À vista dos acontecimentos recentes, ataques dos terroristas, tiroteios nas escolas e etc. Eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray, uma ateísta, se queixou de que era impróprio fazer orações nas escolas americanas como se fazia tradicionalmente, e nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas, a Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não devemos roubar e devemos amar o nosso próximo como a nós próprios, e nós concordamos. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos corrigir nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades em formação seriam distorcidas e poderiam prejudicar sua autoestima. E nós dissemos, um perito nesse assunto deve saber o que está falando, e concordamos com ele. O filho do Dr. Spock depois cometeu suicídio. Depois alguém disse que os professores e diretores das escolas não deveriam disciplinar nossos filhos quando eles se comportassem mal. Os administradores escolares então decidiram que nenhum professor de suas escolas deveria tocar em um aluno quando se comportasse mal, porque não queriam publicidade negativa e não queriam ser processados. Há uma grande diferença entre disciplinar e tocar, corrigir, dar socos, humilhar e chutar e etc. E nós concordamos com isso. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim fizessem, e que nem precisariam contar aos pais. E nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-la. Em seguida, algum membro da mesa administrativa escolar, muito sabido, disse que, como rapazes serão sempre rapazes, e que, como homens, iriam acabar fazendo o inevitável, que então deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quantas eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade, e que nem precisaríamos dizer aos seus pais que eles as tivessem obtido na escola, e nós dissemos, está tudo bem. Depois, alguns dos nossos políticos mais importantes disseram que não teria importância alguma o que nós fizéssemos em nossa privacidade, desde que estivéssemos cumprindo com os nossos deveres. Concordando com eles, dissemos que para nós não faria qualquer diferença o que uma pessoa fizesse em particular, incluindo o nosso presidente da República, desde que o nosso emprego fosse mantido e a nossa economia ficasse equilibrada. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isto é uma coisa sadia e uma apreciação natural da beleza do corpo feminino, e nós também concordamos. Depois outra pessoa levou isto a um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas e foi mais além ainda, colocando-as à disposição na internet. E nós dissemos, está bem, isto é democracia, e eles têm direito de ter a liberdade de se expressar e fazer isso. A indústria do entretenimento então disse, vamos fazer shows de TV e filmes que promovam profanação, violência e sexo ilícito. Vamos gravar música que estimule estupro, drogas, assassínio, suicídio e temas satânicos. E nós dissemos, isto é apenas diversão e não produz qualquer efeito prejudicial. Ninguém leva isso a sério mesmo, então que façam isso. Agora nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe ou a si próprios? Provavelmente, se nós analisarmos tudo isso seriamente, iremos facilmente compreender que nós estamos colhendo exatamente o que temos semeado. Será que no Brasil está diferente de tudo aquilo que Anne Graham falou? Infelizmente não. Colocaram Deus em uma prateleira e o abandonaram lá. A primeira coisa que lembram quando o pior acontece, aonde estava Deus? Pois é, estava lá no lugar onde vocês deixaram. Proibiram a leitura bíblica nas escolas. Estou fazendo tudo isso. E ela falou, aqui no Brasil, infelizmente, onde não existe o bem, o mal vai imperar. Onde não tem luz, as trevas vai dominar. Isso é fato.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus ilumine as mentes desses governantes para que eles entendam que a solução não serão policiais nas escolas. Vai ajudar, óbvio. Mas a raiz do problema é que Deus venha a ser glorificado novamente no nosso país, nas instituições, que a leitura bíblica volte a ser praticada, pois a Bíblia mesmo nos ensina que devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. A palavra de Deus nos ensina a ser melhores seres humanos. Então há um interessado por trás disso, Satanás, pois ele é o pai da mentira, ele propaga o caos. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Estamos vivendo dias terríveis de ataque nas escolas. Que Deus venha confortar o coração desses familiares. Que Deus volte a ser o centro desse país, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.